Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão com números inteiros. Lembrando que os números inteiros são aqueles números que são negativos, que têm um sinal de menos, e também números que são positivos, e também o zero, tá? Então esse é o conjunto dos números inteiros, como eu já havia explicado em aulas passadas. Então vamos ver como funciona a multiplicação e a divisão com esses números. O primeiro caso que a gente vai ter vai ser de multiplicação ou divisão com números que têm sinais iguais. Quando os números têm sinais iguais, o resultado vai ser sempre um número positivo. Então, por exemplo, 4 vezes 4 é igual a 16. Eu tenho dois números com sinal positivo e o resultado vai ser um número também com sinal positivo. E agora, se eu tiver menos 2 vezes menos 3. Nesse caso aqui, eu tenho dois números que têm um sinal negativo. O 2 tem um sinal de menos e o 3 também tem um sinal de menos. Como os sinais são iguais, o resultado também vai ser um número positivo. Então, menos 2 vezes menos 3, isso aqui vai dar 6 positivo, certo? Dois números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. A gente pode ter também a divisão. Por exemplo, se eu tiver 20 dividido por 4. Tenho dois números com sinais iguais, dois números com sinais positivos, então o resultado vai ser positivo. 20 dividido por 4 é igual a 5. E o nosso último caso aqui, menos 10 dividido por menos 2. Eu tenho dois números com sinais iguais, dois números que têm sinal de menos, então o resultado vai ser um número positivo. Menos 10 dividido por menos 2, isso aqui dá 5 positivo, certo? O segundo caso que a gente tem vai ser números com sinais diferentes. Quando você tem números com sinais diferentes na multiplicação e na divisão, o resultado é sempre um número negativo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5, esse 2 tem um sinal negativo e o 5 tem um sinal positivo. Como são dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser um número negativo. Então, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Se eu tiver 3 vezes menos 7, eu tenho dois números com sinais diferentes. O 3 é positivo e o menos 7 é negativo. 3 vezes menos 7, isso aqui vai dar menos 21, um número com sinal negativo. A gente também pode ter a divisão. Eu posso ter aqui, por exemplo, 25 dividido por menos 5. Eu tenho dois números com sinais diferentes, o 25 é positivo e o menos 5 é negativo. Então vai dar um número com sinal negativo. 20 dividido por menos 5, isso aqui dá menos 5. E o nosso último caso aqui na divisão, menos 10 dividido por 2. Tenho dois números com sinais diferentes, menos 10 negativo e o 2 positivo. Então, a divisão disso aqui vai dar um número com o sinal negativo. O resultado vai ser negativo. Menos 10 dividido por 2, isso aqui dá menos 5, certo? Então, basicamente, números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Isso serve tanto para a multiplicação quanto para a divisão, certo? Tem um macetinho que a gente usa que, por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, mais com mais dá mais, e menos com menos também dá mais. Mais com mais dá mais, e menos com menos também dá mais, certo? Esse é o macetinho. E aqui nesse caso, menos com mais dá menos, e mais com menos também dá menos. Você pode fazer esse joguinho de sinal também, tá bom? É uma forma de você lembrar isso. A outra operação que a gente tem aqui é a potenciação.
E essa operação, né, a potenciação, ela representa uma multiplicação de fatores iguais, uma multiplicação de números iguais, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 2 multiplicando por ele 4 vezes. Eu posso escrever isso aqui na forma de uma potenciação. Eu vou manter o 2 e eu vou colocar um 4 aqui em cima, tá? Por que o 4? O 4 é o número de vezes que o 2 multiplicou ele mesmo. Ó, 1, 2, 3, 4. O número 2 aparece na multiplicação 4 vezes. Por isso, o meu expoente é 4, tá? E aqui a gente tem um nome para cada um desses números aqui. Esse 4 que fica aqui em cima do 2, eu chamo ele de expoente. Então, esse 4 aqui, a gente chama ele de expoente, certo? E esse que fica aqui embaixo, o 2, a gente chama ele de base, certo? Então, esse 2 aqui é a nossa base. Então, o 2 é a base e o 4 é o nosso expoente. Então, a potenciação, ela representa uma multiplicação de números iguais, de fatores iguais, certo? E aqui, para resolver isso, você pode fazer a continha aqui. Por exemplo, 2 elevado à quarta. A gente viu que 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Você vai multiplicar o 2 por ele mesmo, o número de vezes que está aqui no expoente. Então, você faz a continha. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Certo? Você vai multiplicando aqui pela ordem. Você vai fazer primeiro 2 vezes 2 dá 4. O resultado é 4. Então, você vai multiplicar por 2 de novo. 4 vezes 2 dá 8. Você vai pegar o 8 e multiplicar por 2 de novo. 8 vezes 2 dá 16, certo? Então, isso aqui é a forma de você realizar essa potenciação. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado à segunda potência. Aqui, o expoente é 2. Quer dizer que você vai multiplicar o 4 por ele mesmo 2 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4, certo? Como o expoente é 2, o 4 multiplicou por ele mesmo aqui 2 vezes. Ele apareceu 2 vezes aqui. E 4 vezes 4, isso aqui dá 16. Aqui a gente também tem esse terceiro exemplo, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado. Como o expoente é 2, você vai multiplicar o 12 por ele mesmo aqui, 2 vezes, tá? Então, 12 vezes 12, isso aqui dá 144. Tá bom? E o nosso último exemplo aqui, eu tenho 3 elevado a 5, 3 elevado à quinta potência. Como o expoente é 5, isso significa que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo 5 vezes. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multipliquei o 3 por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o nosso expoente era 5. Então, aí você faz a continha. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. E 81 vezes 3 dá 243. Então, você vai fazendo a multiplicação com 2 números aqui por parte e multiplicando pelo próximo. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 21, e 21 vezes 3, 243, tá bom? Então, essa daqui é a nossa operação de potenciação. E a última operação para a gente terminar a aula é chamada de radiciação. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação, tá? Enquanto na potenciação a gente está multiplicando os números, né, por ele mesmo várias vezes, nessa operação aqui na radiciação, a gente quer achar o número que multiplicado por ele mesmo resultará no valor dentro do radical, tá? Primeiro eu vou explicar o que é cada um desses símbolos aqui para vocês, né, entenderem isso aqui melhor. Então, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui que está em volta do 4, a gente chama ele de radical, tá? De radical.
Então, esse símbolo aqui, ó, é chamado de radical. Aqui faltou um 2 aqui. É radical. Esse número que está aqui dentro, o 4, ele é chamado de radicando, tá? Radicando. Radicando. Esse número que está aqui dentro. Esse número que fica aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, ele é chamado, nesse caso aqui o 2, ele é chamado de índice. É o índice da nossa raiz. Ele é chamado de índice, tá? Ele é chamado de índice. Esse númerozinho 2 aqui é chamado de índice. E o resultado é chamado de raiz, tá? Então, esse 2 aqui, que é o nosso resultado, ele é chamado de raiz. Nesse caso aqui, vai ser uma raiz quadrada. Eu já vou explicar o porquê. Então, esse 2 aqui é a raiz quadrada, tá? Então, esse daqui são os nossos elementos. Esse número que está aqui dentro, o número 4, é o radicando. Esse símbolo aqui que está em volta do 4 é chamado de radical. Esse 2 que aparece aqui é o índice e o resultado é a nossa raiz quadrada, nesse caso aqui, tá? Então, na raiz quadrada, a gente quer encontrar o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor dentro do radical. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por que é 2, professor? Porque se eu multiplicar 2 por ele mesmo, isso aqui vai dar 4. Vai dar o número que está aqui dentro. Então, é isso que a gente quer fazer na radiciação. Você quer encontrar o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o resultado que está aqui dentro do radical. Esse número que está aqui dentro. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4, que é o número que está aqui dentro. Nesse caso aqui, nessa aula, a gente vai trabalhar apenas com raiz quadrada, tá? Com raiz quadrada. E esse índice aqui, ó, quando é raiz quadrada, esse 2 não aparece, né? Então, aqui você pode ver que eu não escrevi aqui nessa parte. Eu escrevi aqui no começo para você saber o que é cada elemento aqui dessa operação, tá? Mas aqui eu não escrevi, ele fica subentendido, tá? Então, essa é a nossa raiz quadrada, né? A nossa radiciação. Aqui no exemplo 2, vamos pegar aqui raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por que é igual a 5? Porque se eu multiplicar 5 por ele mesmo, 5 por ele mesmo vai dar 25. Se eu multiplicar 5 por ele mesmo, vai dar o resultado que está aqui dentro do radical, certo? Terceiro exemplo, raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por que é igual a 7? Porque se eu multiplicar 7 por ele mesmo, vai dar o número que está aqui dentro, que é 49. 7 vezes 7 é igual a 49, certo? E o nosso último exemplo aqui, raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por que é igual a 8? Porque se eu multiplicar 8 vezes 8, vai dar o número que está aqui dentro do nosso radical. 8 vezes 8 é 64, tá bom? Então, essa daqui é a nossa operação de radiciação, tá? Bom, pessoal, então, na aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!